Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de gestão de pessoas e hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de pessoas e organização. Geralmente, quando se trabalha a questão do desenvolvimento de pessoas, trabalha-se em paralelo com a questão do treinamento e muita gente confunde, do que seja treinamento e do que seja desenvolvimento. E a gente vai ver que são coisas diferentes. Bem, antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu queria me apresentar para vocês. Sou o professor Paulo Cícero, sou graduado em Administração de Empresa, também sou graduado em Turismo, sou especialista em Gestão Pública, sou mestre em Planejamento, sou professor do Instituto Federal do Ceará e caso você tenha interesse nesse conteúdo, quiser me seguir nas redes sociais, eu estou à disposição. Ou quem quiser tirar dúvidas, sugestão de aulas também, você pode me seguir no meu Instagram, através, você mirando o seu celular aqui em cima desse QR Code, através do Instagram Paulo Cícero, mas também você pode participar do grupo Pílulas de Administração, que é um grupo onde eu estou enviando conteúdos pequenos, conteúdos curtos para vocês consumir, ligado à administração, empreendedorismo, gestão de pessoas, planejamento estratégicos, enfim. Caso você goste da aula, pode participar desses grupos e me encontrar nas redes sociais. Bem, gente, como eu falei para vocês, quando se trabalha desenvolvimento de pessoas, muita gente associa a questão do treinamento. De fato, o treinamento ele guarda uma certa relação com a questão do desenvolvimento profissional. O treinamento ele é mais uma ferramenta que vai contribuir para o seu desenvolvimento. No entanto, o treinamento está muito ligado ao cargo que você ocupa, ao seu desempenho no cargo, à melhoria do seu desempenho no cargo que você ocupa. Então, é necessário que as empresas estabeleçam uma política de treinamento para que você possa melhorar o seu desempenho no processo dentro do cargo que você ocupa. No entanto, pessoal, o desenvolvimento ele vai muito além. Ele vai muito além do que o treinamento, porque ele envolve um tríade. Ele envolve o desenvolvimento ele ocorre quando ele gera uma melhoria na organização, quando ele gera uma melhoria no profissional. Então, quando esses dois entes crescem juntos, por isso que eu falo aqui que o desenvolvimento ele deve ser mútuo, eu estou falando de desenvolvimento, tá certo? E quando eu falo também de desenvolvimento, eu tenho três personagens, digamos assim, envolvidos. Eu estou falando do coordenador de gestão de pessoas, que é função dele fazer esse desenvolvimento da pessoa. Eu estou falando da própria pessoa e eu estou falando do gerente, geralmente da pessoa que está no nível gerencial. Então, esses três eles devem trabalhar em conjunto. Por incrível que pareça, a pessoa, o próprio profissional, quando fala de desenvolvimento da pessoa, ele entende que aquilo é a responsabilidade dele. A gestão de pessoas, ela também entende, mas muitas vezes, pessoal, o próprio gerente ele não entende que a questão do desenvolvimento organizacional, do desenvolvimento pessoal, também é função dele. Embora ele seja gerente, ou de marketing, ou de gestão de pessoas, ou de produção, ou operacional, enfim, ele faz parte da gestão de pessoas. E ele tem que entender que a gente está vivendo num mundo de muitas mudanças, um mundo dinâmico, um mundo flexível, um mundo mutável, e que precisa de organizações dinâmicas, flexíveis, precisa de pessoas dinâmicas e flexíveis para poder superar os grandes desafios que enfrenta. Só, pessoal, que na prática, infelizmente, ainda não é isso que a gente vê. Ainda hoje, o que a gente visualiza são empresas que ainda atuam no modelo tradicional. Ainda atuam naquele modelo do início do século XX, que eram organizações mutáveis, que eram organizações não mutáveis, organizações fixas, organizações em que o ambiente externo não mudava muito. E se não mudava muito lá fora, não precisava de mudar aqui dentro.
Então, o que a gente hoje percebe são organizações que têm um alto poder de centralização em nome de uma pessoa, que geralmente essa pessoa é o diretor ou é o dono da empresa, né? Os cargos definitivos com atribuições delimitadas, ou seja, você vai fazer só aquilo, é só aquilo ali que você tem que fazer, e daqui a 2, 3 anos você vai continuar fazendo só aquilo. E geralmente são tarefas bem simples, que muitas vezes não exige desafio por parte do profissional, né? São aquelas organizações que se apegam muito à regra, né? À ordem, ao ordenamento. Não que isso não deva ser, só isso não deve ser o foco principal, né? São aquelas organizações que se pregam muito a questão da eficiência e pouco a eficácia. Está muito preocupado com o processo e pouco com o resultado, né? Aquelas que têm aqueles departamentos funcionais, cada um com seus objetivos específicos que não se comunicam entre si. Essas empresas, pessoal, elas ainda estão presentes hoje em dia, e elas são muitas. No entanto, observa-se também que essas empresas elas têm sentido dificuldade, né? Não é à toa que o índice de fechamento de empresa, né, ele está cada vez mais alto. Por quê? Porque as empresas elas não estão aptas a esse novo modelo, né, a esse novo mundo. O ambiente que circunda as organizações ele tornou-se mais instável, ele se tornou mais imprevisível, né? Então, aquele modelo que eu falei, aquele modelo tradicional, organizacional, ele já não funciona mais nessas condições, né? E que condições são essas? A era da informação, né? Hoje, a informação, pessoal, é uma riqueza muito grande. E hoje, através dessa era, é possível ter um conhecimento completo de tudo, de processos, de produtos, de clientes. Hoje é possível você saber de tudo sobre o cliente. E você vai perceber que os desejos dos clientes mudam. E a tua empresa ela vai ter que mudar. E você, como profissional, você vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Hoje a gente vive um mundo globalizado. Um mundo que é aqui, sentado do jeito que eu estou, eu consigo comprar um produto lá na China. E a tua empresa vai ter que se adaptar a essa realidade. E você, como profissional, vai ter que se adaptar a essa realidade. É um mundo que a gente está vivendo de instabilidade econômica. Um mundo imprevisível. Então, pessoal, diante de toda essa realidade que eu apresentei para vocês, é necessário que haja um novo modelo organizacional. E para que haja um novo modelo organizacional, é necessário que haja uma mudança interna nas pessoas. E é aí que entra o trabalho do desenvolvimento organizacional. O desenvolvimento organizacional ele ocorre, pessoal, quando eu desenvolvo as pessoas. E o desenvolvimento das pessoas ocorre quando eu, profissional, tenho consciência de que preciso me desenvolver, né? O meu gerente tem essa consciência e a empresa toda tem essa consciência, né? Então, o desenvolvimento, pessoal, ele vai além, né? Ao contrário do treinamento, que é aquela coisa focada, o desenvolvimento ele vai além, ele é um pensamento a longo prazo, né? E o que é que se exige hoje dessas novas organizações? Primeiro, pessoal, hoje as organizações elas precisam reduzir os níveis hierárquicos, porque quanto maior o nível de hierarquização da tua empresa, maior a complexidade, né, interna, maior o centralismo, né? Quanto mais achatada, quanto mais empowerment, né, quanto mais poder você der para os seus funcionários, mais capacidade a tua empresa tem de desenvolver, né? Daí porque a gente fala aqui na questão do autocontrole e do autodirecionamento do desempenho pelas pessoas, né? Então, como é que eu posso achatar esses níveis hierárquicos? A figura do supervisor, pessoal, ela tende a sair. Por quê? Porque a tendência é que você encontre profissionais que ele trabalha a questão da autogestão, autodesempenho, né? Isso você vai focar onde? Então, por isso você tem que fazer um processo de recrutamento e seleção estratégico, né? Hoje, pessoal, está se exigindo o quê? Cargos mutáveis, né? Então, o cargo que você ocupa hoje, ele pode não existir amanhã, né? Aí vou remeter lá para a década de 80, na transformação, na saída da década de 80 para 90, a figura do datilógrafo, que no início da década de 80 era o que se exigia
dos profissionais, no início da década de 90 ele já estava em desuso. Isso foi um reflexo, só que hoje não é. Hoje várias profissões estão caindo em desuso. Então você tem que se adaptar a essa nova realidade, você tem que estar sempre buscando o que é de novo. O que é que tem novo? O que é que eu posso me desenvolver? Qual habilidade nova eu preciso ter? Qual conhecimento novo eu preciso ter? Qual atitude nova eu preciso ter para minha carreira, para mim como pessoa, né? Então, você vai ter que lidar isso, por quê? Porque as tarefas elas estão ficando elas estão ficando mais complexas, as pessoas estão ficando mais complexas, né? Você tem que entender também que você não está numa bolha, você não trabalha numa bolha sozinho. Hoje a ideia é você trabalhar em equipe, é menos você e mais nós. E quando eu digo que é trabalhar em equipe, não necessariamente essa equipe tem que estar geograficamente próxima. Eu posso trabalhar com a equipe, sendo que a minha equipe, um participante está em cada região, né? E são equipes multifuncionais. É cada um fazendo tudo. Não é só eu fazendo isso, aquela pessoa fazendo aquilo, aquela pessoa não. Todos nós trabalhando em rumo do objetivo comum, né? Ou seja, é um modelo dinâmico, modelo inovador, modelo que busca flexibilidade e adaptação às novas realidades. Aí eu me lembrei uma coisa que eu estava até vendo no Instagram, eu vi esse pedido aqui, essa vaga. Olha que coisa interessante, essa vaga que eles estavam precisando. Estavam precisando de pessoa analista de objetos interativos. Olha que interessante. Há 10 anos atrás, será que existia esse cargo? Não vou muito longe, não. Será que há 5 anos atrás existia esse cargo de analista de objetos interativos? Pense nisso, pesquise no Google para ver se vocês encontram o que é isso. De repente vocês nem encontram de tão novo, né? Será que essa profissão vai existir daqui a 5 anos? Essa é a pergunta que a gente se faz. E aí, pessoal, não tem como eu trabalhar o desenvolvimento, né, de pessoas e da organização. Lembrando, quando eu falo desenvolvimento, eu sempre estou falando desenvolver a empresa e desenvolver as pessoas, para que a empresa ela se torne mais longeva, que aquela longeva ela durar muito tempo e com sucesso, e para que você se adapte a às novas realidades que o mundo vai impor. Então, eu tenho que trabalhar algo que é muito importante hoje nas empresas, que é a gestão do conhecimento. Então, o que é a gestão do conhecimento? É um processo pelo qual as organizações geram valor a partir do capital intelectual e dos ativos intelectuais, né? Então, quando eu trabalho a gestão o trabalho da gestão de reconhecimento, ele representa o esforço para quê? Para descobrir e aprender novas modalidades, novas e melhores práticas, novas e melhores soluções, novos produtos e serviços, novos processos. É sempre a questão da melhoria, do algo novo, né? A gente trabalha um pouco na questão do empreendedorismo, que é a questão do intraempreendedorismo, que é você ser um empreendedor dentro da organização que você atua, que é você ser um empreendedor dentro da sua própria empresa, né? Então, então não tem como eu trabalhar a gestão do conhecimento sem trabalhar a questão do capital intelectual, né? Mas já eu falo sobre o capital intelectual. Vamos dar continuidade à nossa aula. E aí, pessoal, como é que eu vou trabalhar a gestão do conhecimento, né? Como eu falei, a gestão do conhecimento ela representa todo o esforço, né, para descobrir, aprender, né, novas e melhores práticas, novas e melhores soluções, novos e melhores produtos e serviços. E de onde é que ele vai tirar tudo isso? Principalmente do ambiente interno. Você tem que olhar para o que está acontecendo fora da organização e dentro da organização. E entrar nesse processo de adaptação. Então, a primeira coisa, olhar para o ambiente externo e ver o que é que o ambiente externo está produzindo e está pedindo. E você vai adquirir soluções para essas situações, né? E depois que você adquirir conhecimentos relacionados que está aqui dentro desse ambiente externo, você vai disseminar para toda a organização. E a partir do momento que você dissemina esse conhecimento que você adquiriu fora, né, você acaba gerando uma aprendizagem. E quando você gera uma aprendizagem, você gera uma expansão.
expansão da empresa, a sua expansão profissional, né? E com base em tudo isso, pessoal, vem a retroação, né? Você vai adquirir novos conhecimentos, vai disseminar, vai aprender, vai expandir, vai retroagir. E esse é o processo ciclo que tem que ser incentivado dentro da gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas é um órgão importantíssimo, porque, para além dos gerentes, ela também tem que estar sempre em busca desse ambiente externo. Então, quando eu trabalho esse ciclo, né, eu vou gerar dentro da minha empresa a questão do capital intelectual. O que é o capital intelectual? O capital intelectual ele representa, como eu posso dizer, o inventário de relacionamentos e conhecimentos gerado pela organização. Eles podem ser expressos por isso aqui, ó. Tecnologia, através de patentes, através de descobrir novos produtos, novos serviços, novos processos, né? Informação, né? Conhecimento do cliente, ter conhecimento do cliente, pessoal, ter informações sobre o cliente é uma riqueza maior para a organização. É a maior fonte geradora de capital, né? Mas não basta você conhecer o cliente, você tem que ter conhecimento do seu cliente, do seu fornecedor, da concorrência, do entorno em que você atua, né? Daí a importância de você se investir em pesquisas, né? Habilidades e competências desenvolvidas pelos colaboradores, né? Adquiridas pelos colaboradores, também faz parte do capital intelectual da organização. Processo de inovação, soluções de problemas em equipe, comunicação, gestão de conflitos, que a gente não vou explicar agora porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Desenvolvimento da inteligência competitiva. O capital intelectual ele se dá também pela análise dos stakeholders, né? Que são todas aquelas pessoas que estão, de certa forma, envolvidas sistematicamente dentro do negócio da organização. E aí, pessoal, para eu trabalhar a gestão de conhecimento e o capital intelectual, eu tenho que entender que dentro de uma organização existem esses dois tipos de conhecimento aqui, tá certo? Existe o conhecimento tácito e existe o conhecimento explícito, né? O ideal, pessoal, é que esses dois conhecimentos aqui eles sejam mapeados, né? A gestão de pessoas ela tem que ter esse mapeamento. E como é que faz esse mapeamento? Pesquisa, conversa, né? Preenchimento de formulário. Então, o que é o conhecimento tácito? O conhecimento tácito, pessoal, é aquele conhecimento, de certa forma, subjetivo, né? Internalizado, muitas vezes difícil de comunicar, difícil de se registrar, de documentar, até mesmo de ensinar para os outros. Por quê? Porque ele está no indivíduo. E nós temos grandes organizações que temos verdadeiro chamado prata da casa, que é aquele profissional que sabe simplesmente de tudo, mas ele não sabe repassar, ele não repassa e o conhecimento está concentrado nele. Então, aquele conhecimento ali é o conhecimento tácito. Ele não é da organização, ele é tácito daquele indivíduo, tá certo? Mas também as organizações ela têm o conhecimento explícito, né? O conhecimento explícito não é subjetivo, ou seja, ele não é interno daquela pessoa, ele é objetivo, ele é claramente descritível, ele é possível ser codificado em documentos, em práticas, em treinamentos, em manuais, né? Toda a documentação, modelo de negócio, projetos, procedimentos e métodos são exemplo. O conhecimento explícito, pessoal, é aquele que pode se comunicar, que pode transmitir. É aquele que eu posso compartilhar para a minha organização. E o grande desafio hoje na área de desenvolvimento é você transformar o teu conhecimento tácito, que é aquele internalizado das pessoas, e ele passa a ser explícito, ele passa a ser da organização, ele passa a ser de todos. E aí, pessoal, como eu falei, o desafio é esse, é você trazer de tácito para o explícito. Mas existe um processo. Esse processo, pessoal, de transformar conhecimento tácito em explícito, ele está dividido em 4 fases, certo? A primeira fase é a fase de socialização.
A fase de socialização é o processo pelo qual as experiências elas são compartilhadas, né? E a partir delas, novos conhecimentos tácitos são criados, tá certo? Então, uma boa forma o próprio treinamento, né, que muita gente confunde com desenvolvimento, o treinamento lá no local de trabalho, de certa forma, ele é um processo de socialização e de criação de conhecimento tácito, né? Então, você conversar com o cliente, quando você conversa com o cliente, quando você entende as dores do cliente, aquilo ali está gerando em você um aprendizado. Quando você resolve um determinado problema, seja por tentativa que de repente deu certo, aquilo ali é um conhecimento tácito que está surgindo. Quando você descobre alguma solução para algum processo, aquilo ali é um conhecimento tácito que está sendo gerado. Então, esse é o primeiro passo. Mas depois, existe um processo de transformar o tácito em explícito, conforme a gente vê aqui. E esse processo ele se dá através da externalização, né? E o que quando aquele conhecimento ele é cristalizado, né? E ele pode ser compartilhado através do uso de metáforas, analogias, slogans, enfim, tudo que a empresa puder fazer para retirar esse conhecimento e não deixar que ele seja único, mas que ele seja que ele seja de todos, ele é um processo de externalização, tá certo? E depois desse processo de externalização, pessoal, vem um processo de combinação, né? E o processo de combinação, ele baseia-se na troca de informações, né? Essa troca de informações que são explícitas, que são de todos, né? Envolve o uso de mídias como documentos, as reuniões formais, as conversas, né? As redes, até mesmo as redes sociais, a educação formal entre eles, tá certo? Então, quando eu faço todo esse processo, chega o processo de internalização, que é quando aquele conhecimento tácito que foi criado bem aqui, ele passa a ser de toda a organização. E a própria organização, através desse processo de combinação, ele passa a criar novos conhecimentos. E aí, pessoal, a gente está perto de finalizar nossa aula, as 4 competências de aprendizado da organização, que aprendem, obviamente. Então, existe 4 passos, né, para você trabalhar a sua gestão de conhecimento, seu capital intelectual e, consequentemente, o desenvolvimento, organização e o seu desenvolvimento profissional. O primeiro dele, pessoal, é pela absorção. Você vai absorver conhecimento. Então, as empresas, elas sempre têm que investir nesse processo. Que processo? É participação, educação, através de cursos, participação em conferências, contato com o cliente, análise competitiva, análise de mercado, análise de fornecedores, pesquisas, cenários criativos, entrar em contato com redes de profissionais. Tudo isso é o processo de absorção de conhecimento. Mas não basta você absorver, é necessário você difundir. Daí a necessidade de criação de manuais, né? Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, quando vocês entrarem na organização, muito provavelmente os processos, as atividades que vocês estão realizando, elas não vão ser mapeadas. Vai ter que ter alguma pessoa lhe ensinando. Por que você não mapeia? Por que você não cria um manual? Por que você não cria um regulamento? Por que você não estabelece um procedimento formal? Porque assim, isso eu estou falando se a organização for sua também. Porque você não depende de ninguém. Então, aquele manual, aquele procedimento, ele é da empresa. Ele é um capital da empresa. Qualquer pessoa que chegar vai saber que aquele pessoal existe, né? Estudos de melhores práticas, intercâmbio interno. Isso aqui já eu vou falar sobre ele, essa questão do intercâmbio interno. Aconselhamentos, redes informais, rodízio de cargos, pessoal, importantíssimo. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de fazerem rodízio de cargos, façam, porque você vai possibilitar novos conhecimentos. Lembra daquilo que eu falei, que o seu cargo é mutável? Então, a partir do momento que você começa a perceber que existe conhecimento em várias áreas, aquilo vai ajudar no seu processo de
de criatividade, de inovação, né? E aí, pessoal, eu vou além. Não adianta eu absorver externamente, não adianta eu difundir, eu tenho que gerar conhecimento. Daí a necessidade de fazer projetos. Vamos fazer aqui projetos para criar um novo produto. Vamos tentar fazer aqui um projeto para criar um novo serviço, um programa, que é algo já mais de longo prazo, né? Fazer simulações, discutir, né? Chegar e sentar e dizer, olha, o que é que a gente pode fazer para melhorar? E lançar ideias, fazer um brainstorm, né? Então, estou gerando conhecimento. E, por final, depois de você absorver, de você difundir, de você gerar conhecimento para dentro da organização, é necessário você utilizar, né? Através da criação de protótipos, através do alcance dos objetivos, superando barreiras, criando novos serviços, criando novos processos, criando novos métodos, novas metodologias. E aí, pessoal, é que eu chego ao cerne da nossa disciplina, que é você desenvolver principalmente pessoas, né? O desenvolvimento das organizações, ela ocorre quando eu desenvolvo as pessoas. E o desenvolvimento, como você pode perceber, pessoal, o desenvolvimento de pessoas, ele está mais relacionado com a educação e orientação para o futuro do que o treinamento. O desenvolvimento ele está mais focalizado no crescimento pessoal do empregado e visa a carreira futura, e não apenas o cargo. E aqui eu dei alguns processos que, inclusive, eu já falei, né, a questão da rotação dos cargos, mas existem outras metodologias que a empresa pode utilizar para contribuir com esse desenvolvimento de pessoas, né? Jogos empresariais, processo de aconselhamento de funcionário, né? Processo de mentoring, né? De você ter um mentor, onde aquele mentor vai te ajudar os caminhos a encontrar, né, o caminho ideal para você alcançar alguns resultados. Trabalhar estudos de casos, né? Olha, determinada empresa teve essa determinada situação, né? Como é que a gente, se fosse aqui, como é que a gente resolveria? Né? Existem vários, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, ela tem vários estudos de caso, onde você pode pegar esses estudos de caso e treinar, né, e tentar desenvolver novas habilidades. E quando eu trabalho o desenvolvimento de pessoas, como eu falei, eu estou trabalhando automaticamente o desenvolvimento de organizações. Os dois têm que serem desenvolvidos, pessoal. O UDO, que é que a gente chama o desenvolvimento das organizações, ele é um esforço a longo prazo, né, apoiado pela alta direção, no sentido de melhorar processos de resolução de problema e de renovação organizacional. É deixar a empresa mais longeva. Longeva, pessoal, ou longeva, como eu já ouvi falar, é deixar a empresa mais adaptável, mais forte. É ela durar muito tempo, mas durar com sucesso, né? E o processo de desenvolvimento organizacional, pessoal, ele é composto por 3 fases. A primeira fase é o diagnóstico, a segunda fase é a intervenção e a terceira fase é o reforço. Diagnóstico, obter e analisar dados sobre as situações. Então, você vai ter que fazer um mapeamento. Se eu quero desenvolver a minha organização, o primeiro passo eu vou mapear, através de pesquisa, como é que está a situação da minha empresa. Quais são as habilidades, qual é o nível dos funcionários que eu tenho? Quais são as habilidades que eu tenho? Quais são as competências que os meus funcionários têm? Quais são as competências que, de fato, eles precisam ter? Né? E a partir do que eu mapeio isso, aí eu vou intervir. Né? Intervenção, buscar ação colaborativa para implementar a mudança desejada. Então, eu vou lá e vou... Esse processo de mudança, pessoal, ele não é fácil. Tá? Ele é difícil. Ele não pode ser feito de forma abrupta. Ele tem que ser feito aos poucos. O desenvolvimento ele é de longo prazo. Não adianta desenvolver a organização, não. Até porque o processo de mudança ele envolve isso aqui. Ó. Primeiro eu tenho que fazer um processo de descongelamento, aí depois eu venho para o processo de mudança, aí depois que muda, que vem um processo de recongelamento, que é o reforço. Tá certo? Então não se preocupe se você
tem a sua organização e quer desenvolvê-la, não tem ansiedade de querer desenvolver a curto prazo. O desenvolvimento é a longo prazo, em doses homeopáticas, digamos assim. Né? Pessoal, então agradeço quem ficou nessa meia hora dessa aula, a todos. Volto aqui a repetir, caso vocês queiram entrar em contato comigo por alguma coisa, aqui no link também eu vou deixar o link para quem quiser participar do grupo, tá certo? Mas é isso. Estou à disposição de vocês. Quem quiser tirar dúvida, entrar em contato, estou à disposição e até mais.